É um prazer muito grande estar tendo essa oportunidade mais uma vez. Eu agradeço aí o convite dos nossos irmãos aí do Centro Espírita Bezerra de Menezes, né? A nossa equipe aí do DDD. Muito obrigado. Então, nós trouxemos para a nossa reflexão essa noite a parábola do filho pródigo, que até a Sandrinha está presente e falou para a gente na última quinta-feira lá no centro, né, Sandrinha? Então, vamos somente dar uma relembrada, porque nós vamos comentar sobre essa parábola, mas nas expressões do nosso irmão Caibá Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibá, tá? Um livro tem muita. Aliás, o livro inteiro é excelente. Bom para a gente fazer as pesquisas, fazer os estudos, tá bom? A gente recomenda. Vou falar novamente o livro. O nome do livro é Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel, tá bom? Então vamos relembrar rapidamente. Um certo homem tinha dois filhos, que com ele moravam no seu lar. Um dia, o mais moço pediu ao pai que lhe desse a parte da riqueza que lhe pertencia, porque ele desejava correr mundo, viajar por outras terras, conhecer nova gente. O pai então repartiu com ambos os seus bens, dando a cada um a parte que lhes cabia de sua fortuna. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todas as coisas que lhe pertenciam, partiu para um país distante, muito longe da sua terra natal. Esse moço mal chegou ao país estrangeiro, começou a gastar, sem cuidado, todo o dinheiro que possuía. Depois de gastar tudo, aconteceu uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. O rapaz então buscou um homem para pedir-lhe ajuda. Este o mandou para seus campos, para guardar porcos. Ali o rapaz desejava fartar-se dos frutos que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Os porcos comiam melhor do que ele. Diante de tanto sofrimento, o rapaz arrependeu-se sinceramente da sua gratidão e de seus dias vindos no erro e no vício. Então ele pensou entre lágrimas: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou levantar-me e voltarei à casa do meu pai para dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi a seu pai. Quando estava chegando, seu pai o viu e teve compaixão dele. E correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe ao filho: Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai bondoso, porém, disse aos servos para que preparassem uma festa, porque o filho que estava morto reviveu, e que estava perdido se achou. O filho mais velho estava no campo, e quando soube da festa para o irmão, ficou indignado e não queria entrar. O pai tentou conversar, mas ele respondeu: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E o Senhor nunca me deu uma festa para eu para me alegrar com os meus amigos. Daí chega teu filho que gastou teus bens com meretrizes. O Senhor dá uma festa para ele. Respondeu-lhe o pai: Filho, você sempre esteve comigo e tudo que é meu é seu. Entretanto, é justo que nos alegremos, porque este seu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Antes da gente entrar nos detalhes aqui do comentário do Caibar, né, que aliás ele usa como essa parábola do evangelista Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 a 32, tá, pessoal? Só porque de repente tem algumas palavras, né, palavras que são diferentes, mas só para a gente. Existe um documentário
inclusive está disponível na internet, que fala sobre as vidas de Joana de Ângeles. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. É um comentário bem longo, né, dá horas de comentário. Estava no YouTube há muitos anos atrás, alguns anos. Eu tive a oportunidade de ver e rever algumas vezes, que é muito bonito. Quem conta, quem narra esse documentário é o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Tá? O título é As Vidas de Joana de Anjos. É muito bom, mas muito bom mesmo. A gente começa a assistir e não quer parar. Está lá no YouTube. Muito bem produzido, né? E, é claro, tem o carisma do Divaldo, contando e relatando um pouco sobre as vidas da sua mentora. E em determinado momento que o Divaldo vem contando, ele chega num momento em que, no início, né, quando ele começou a escrever, que ela começou a escrever através dele, e eles fizeram alguns exercícios, né? Escreveram durante horas e horas e horas. O Divaldo já tinha alguma coisa escrita. Depois ela começa novamente, ela recomeça, né, o trabalho, ela manda que ele rasgasse tudo e começasse, né, não, que eles começariam novamente, e assim está lá. Né? Eu estou falando mais ou menos por alto. Mas aí o Divaldo começa a escrever e aí ele começa a, a perceber algumas coisas. E foi num determinado momento que o Divaldo teve umas crises fortíssimas, né? De dores no corpo inteiro, mais na cabeça, ele estava muito preocupado com aquilo. E a preocupação maior dele também é que aquilo o impedisse de trabalhar, né, mediunicamente. E ele sentia, o Divaldo sentia que ele precisava de um aconchego, ele precisava de uma atenção de alguém. E ele imaginou, né, ele começou a se perguntar por que a dona Joana de Ângeles, a sua mentora, não tinha para com ele o carinho que ele precisava. Né? E principalmente passando por aquele momento que ele estava passando, né? Passando muito mal. E aquela época a gente sabe que, né, os recursos não eram como são hoje, né? Eram bem mais escassos. E aí ele, em um determinado momento, antes de começar o trabalho, ele perguntou para ela, né? Fez a seguinte pergunta: a senhora escreve para tantos, a senhora fala, passa orientação para tantas pessoas, para tantos temas, e eu preciso que a senhora me ajude, eu preciso que a senhora me socorra também, porque, embora estejamos trabalhando, eu também sou um merecedor, né, da sua atenção, do seu carinho. Na verdade, o Divaldo estava passando por necessidades físicas, né, por dores, e ele queria a atenção dela. Foi quando ela disse: meu filho, mas é para ti que eu escrevo. Né? O meu trabalho, em primeiro lugar, é para você. Né? Tudo que eu escrevo passa por você primeiro e é também seu benefício. Então, gente, por que eu estou contando essa história para vocês? Na introdução, qual que é o link? Qual que é a relação que existe? Nós estudamos ao longo dos anos, né, que nós conhecemos o Evangelho, antes de conhecermos o Espiritismo Consolador, nós, estudando a parábola do filho pródigo, nós focávamos apenas na pessoa do filho mais jovem. Né? E precisamos analisar, e isso foi comentado lá no Centro Quinta-feira com a Sandrinha, que nós temos ali três personagens, né? Que é o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. E muitas das vezes a gente tem esse hábito, né, de julgar apenas aquele que errou. Na contrapartida, nós temos o irmão que permaneceu junto do pai, né, o tempo todo, como o próprio pai disse para ele, né, no seu momento de revolta. Então vocês percebem que, às vezes, apenas para comparar a situação do Divaldo com a Joana de Ângeles, que ele estava necessitado de um apoio, muitas das vezes a gente está na companhia, né, na presença, na companhia, daquelas pessoas que nos querem bem, daquelas pessoas que torcem para que a gente vença, para que a gente melhore. E às vezes a gente não percebe isso, né? Ou não consegue aprender, não consegue tirar uma lição daquele momento. E quando a gente percebe, olha a parábola do filho pródigo, quando a gente esquece um pouquinho o filho mais novo e começa a focar
no filho mais velho, que esteve ao lado do pai o tempo todo, né? E aí agora com a explicação do Caibaba, a gente vai ilustrar melhor o que a gente quer dizer. Mas ele, como filho mais velho, permaneceu ao lado do pai, né? E mesmo estando à sombra daquele grande homem, vendo, né, o seu trabalho, ouvindo e percebendo as suas lições, porque aquele homem tinha um coração muito grande, ao ponto de receber um filho que, né, se rebelou, que foi embora, que largou tudo e o recebeu sem mágoa. Então era um coração muito grande. Por que aquele filho mais velho, estando na companhia desse ilustre espírito, não teve a sua cota de aprendizado? Não sei se eu consegui, assim, se eu fui claro no que eu quis dizer para vocês com relação, por exemplo, às necessidades do outro filho, né? O Caibá vai explicar o seguinte: o pai dessa história, todo mundo sabe, é Deus. Os filhos representam a humanidade. Então, quando a gente para nós refletirmos com calma essa parábola, observando que, né, o pai daquela história é Deus e que os filhos, tanto o mais velho quanto o mais novo, somos nós, né? Nós que numa polaridade, como filhos mais novos, né, nós nos rebelamos e partimos para um mundo de inconsequência, de atitudes impensadas, vivendo hoje como se não houvesse amanhã, abandonando a família, né, achando que somos autossuficientes, que não precisamos de absolutamente ninguém, gastando, né, o que a gente ganha, o que a gente não ganha. A gente sabe que, infelizmente, tem muito por aí disso, né? As pessoas que não controlam a sua parte financeira, as pessoas que não controlam o seu ímpeto, né, em buscar as coisas, em achar que tem que ter tudo. E da outra polaridade, nós somos aquele irmão mais velho que debruçamos diante dos ensinamentos de uma doutrina maravilhosa como essa, que é o Espiritismo, e que para nós é o consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás. Estudamos, né, de uma forma até rigorosa, nos dedicamos, buscamos por um conhecimento enorme e, na hora de nós mostrarmos que nós somos sábios, nós temos dificuldade, né? Nós aprendemos lá no centro, aqui no nosso encontro online, que nós devemos amar ao outro como a nós mesmos, não devemos fazer com os outros aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Então a gente acha isso tudo muito belo, mas na hora do nosso comprometimento lá na vigília, lá em casa, lá no trabalho, né, ou na própria instituição religiosa, nós fazemos questão de levantar as nossas bandeiras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né, e por aí afora. Então nós somos os dois filhos, né? Nós somos essas duas polaridades ao mesmo tempo. E aí nós temos a lei da reencarnação que Deus nos proporcionou para que nós possamos sentir essas dores, essas faltas da nossa casa e levantar, que é a palavra-chave, né, aqui da parábola, né? Então ele se levantou, ó, ele se levantou e foi em direção ao Pai. Então nós, né, como filhos mais novos, ainda iremos nos levantar e iremos buscar o nosso Pai. A pergunta é: nós vamos esperar, né, as atribulações, as dores, ou nós vamos, né, fazer isso agora? Vamos fazer isso já. Por outro lado, nós somos aqueles filhos, aquele filho que nós temos o conhecimento, que nós estamos na presença do Pai, mas ao mesmo tempo temos dificuldade de usar todo esse conhecimento em prol de nós mesmos, mas que um dia também nós teremos que nos levantar e sair dessa situação, né? Quando Deus criou, né, o espírito simples e ignorante, ele o criou para que ele seguisse a linha, né, do bem, para que ele seguisse, né, o caminho das suas leis, das leis divinas. Quando o espírito volta na contramão, quando ele sai desse caminho e volta na contramão, ele começa a equivocar-se. Ele começa a cometer os erros que irão conduzir a essa fazenda aí,
tirá-lo de casa, vai fazer com que ele gastasse em abundância, passasse necessidade, né? E Deus dá essa liberdade através do livre-arbítrio até um momento em que ele não usa esse livre-arbítrio para se prejudicar grandiosamente. E o Emmanuel explica isso muito bem para nós. O livre-arbítrio, ele é ele está sob o nosso comando até determinado momento. Quando a gente vai cometer algum erro que vai danificar, né, rigorosamente, grandiosamente, a nós mesmos ou alguém, né, que segue na nossa caminhada, é possível que a espiritualidade crie, né, condições para que a gente seja, não digo bloqueado, mas que isso não passe, nossas atitudes não cheguem ao extremo. Então, qual que é o momento que nós, como os filhos pródigos que nós somos, vamos esperar para levantarmos e irmos na direção do Pai? Vamos permanecer como o filho mais novo, né, que se entregou ao mundo, ou vamos permanecer como o filho mais velho, que, estando na presença do Pai, parece que não percebe isso, pois não consegue aprender absolutamente nada na presença de uma entidade tão maravilhosa quanto é essa figura, ou, vamos falar diretamente, como é Deus, o nosso Pai de bondade, justiça e misericórdia. Então, o pai dessa história, como diz o Caibá, lógico, é Deus. Os filhos representam a humanidade. Uma parte é representado pelo filho obediente, mas invejoso, avarento e egoísta, que fica com o pai, com os bens, mas também fica com as más paixões, como o sofrimento de inveja, avareza e egoísmo. Ele não teve compaixão do próprio irmão arrependido, quando ele exaltou suas qualidades e se referiu com desdém ao irmão. Nos faz lembrar do fariseu orando no templo, exaltando os méritos e menosprezando o publicano. Esta atitude é falta de caridade, ou seja, de amor ao próximo. Quando, quando nós estamos trilhando por esse caminho, né, que não representa um caminho de ensinamento e de obediência ao amor e amar ao próximo, nós estamos voltando nesse caminho que nós comentamos, que é o caminho das leis de Deus. Né? Então nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter dificuldades. Não, é o que o Caibá Chuta está falando. Nós vamos continuar debruçados nos livros, vamos ler o Evangelho, mas nós precisamos sair dessa base. É o que a gente sempre fala quando temos a oportunidade de falar, inclusive para a própria, né, reflexão nossa. Essa base é muito perigosa. Qual que base nós estamos falando? É aquela base de eu ter um projeto de assistir, por exemplo, a palestra aqui às segundas-feiras, fazer o culto do meu evangelho do lar às sextas-feiras e ficar, né, só por isso. Não. Mesmo que eu busque menos vezes ou, né, por pouco tempo o aprendizado do Evangelho de Jesus, isso deve fluir na nossa vida em forma de benefícios, né? Nós sabemos que o conhecimento é a base da conquista da sabedoria. E a gente vai tirar esse diploma, né, de sábios, de mestres, no relacionado dia a dia, né, mostrando para as pessoas que convivem conosco, nos segmentos que a gente fala sempre: família, trabalho e filosofia religiosa. Não é aí que a gente. Não são nesses segmentos que nós nos projetamos, na sociedade em geral, dando o nosso testemunho. Ou nós vamos permanecer, por exemplo, na figura desse filho que ficou, né, debaixo da sombra do majestoso pai, sem progredir absolutamente, né, numa forma estática. Uma coisa que eu também, uma curiosidade que eu sempre falo, quando a gente fala sobre a parábola do filho pródigo, é o momento, o que levou Jesus a falar, a dizer, a contar essa parábola para os seus irmãos de jornada. Como foi? Ele estava conversando lá em Cafarnaum com seus amados e, de repente, ele resolveu contar uma parábola? Né? Não.
Foi no momento em que ele aceitou, ele conheceu Mateus, e ele aceitou o convite de Mateus para jantar na casa dele, né? E Pedro ficou muito revoltado, né? Muito revoltado com isso, porque não aceitava que um mestre se relacionasse com um cobrador de impostos, né? Com uma pessoa que usurpava, né, os trabalhadores. Então, isso é. E Jesus, antes de nós continuarmos, dentre todas as suas qualidades, que eram muitíssimas, né, e altíssimas, muito quilates as suas qualidades, uma que eu gosto muito particularmente, e que a gente aprende isso muito nos livros da Amélia Rodrigues e do Humberto Campos, é a, a bondade, né, e o desprendimento de Jesus em parar o que ele estava fazendo para ouvir os outros, né? E o Humberto de Campos fala que é de uma bondade admirável, né? Com que ele para, o tempo que ele parava para ouvir as pessoas. Ele estava com seus amados e aí alguém o procurava e fosse quem fosse, a mulher adulta, o cobrador de impostos, né? Ele dava uma atenção integral para todas as almas que o procurassem naquela época. E isso, às vezes, incomodava seus discípulos, porque eles achavam, né, que Jesus deveria procurar a companhia de pessoas mais poderosas, pessoas que tinham influência, né, naquela região, para que a sua revolução, né, a instauração do seu reino, do reino de Deus, acontecesse de uma forma mais eficaz. E aí a gente vê nesses livros que eu citei para vocês, né, A Boa Nova e A Mensagem do Amor Imortal e outros livros, a resposta carinhosa de Jesus aos seus amados, né, quando ele os dizia que haveria necessidade de que o vento soprasse a poeira do deserto ao longo dos séculos, para que aqueles que impunham a espada ou que mantivessem o poder em suas mãos aderissem ao seu projeto de instauração do reino de Deus no coração dos homens. E nós tivemos o exemplo disso do nosso irmão Judas, né, que teve a sua participação nessa tentativa, né, de revolucionar o mestre, de fazer com que ele fosse um revolucionário, e aí nós já conhecemos a história. Então, nesse momento em que Jesus aceita o convite de Mateus, Pedro se revolta de uma forma, né, gigantesca. Mas Jesus vai assim mesmo. Ele vai, e quando ele estava dentro da casa de Mateus, né, uma das características das casas dos, dos trabalhadores é que o acesso era praticamente popular, né? As pessoas naquela região elas tinham acesso à casa, né, dos outros, elas viam o movimento lá dentro. Então Pedro, no meio daquela multidão toda, porque Jesus já estava sendo seguido, né, por muita gente, e muita gente admirando a coragem do mestre entrar na casa de Mateus, Pedro ficou do lado de fora, né? Foi quando Jesus contou essa história, né, e disse, né, meu filho estava perdido e se encontrou, estava morto e reviveu. Quando ele falou essa frase, ele olhava para Pedro, referindo-se a Mateus. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se encontrou. Então ele fez essa união, né, entre os dois. Foi quando Pedro se emocionou, entendeu o que o mestre quis dizer e entrou para dentro da casa de Mateus e eles se abraçaram. Então foi nesse momento que Jesus contou a parábola do filho pródigo, mas trazendo esse ensinamento para nós, pessoal, que a gente deve reflexionar muito sobre isso. Não só sobre esta parábola, mas como uma outra que eu particularmente gosto muito, né, a parábola dos talentos, a parábola dos trabalhadores da vinha, que foi uma forma como Jesus veio trazer a caracterização, né, veio ilustrar para nós o seu ensinamento, através dessas parábolas que eram, na escolinha de evangelização, nós diríamos que isso foi a fixação, né, a aulinha de fixação. A gente dava a aula de evangelização, depois tinha o exercício de fixação daquela aula. Aí era um desenho, era alguma coisa assim. E Jesus trouxe para nós as parábolas para nos ajudar nessa reflexão, né? Então, vamos continuar aqui na exposição do Caio Barchuta. Uma outra parte, agora ele está falando do outro filho, ó, é representado pelo filho desobediente e esbanjador, que quer curtir a vida e se esquece de Deus, né?
muito comum hoje, infelizmente. E com isso esbanja os bens que o pai lhe deu, como a inteligência, a saúde, o tempo, o saber, o dinheiro e etc. Então, quanto, né, exemplo, quantas atitudes nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso momento de refletirmos, né? Será que nós estamos nesse momento, né, esbanjando a nossa inteligência, usando o nosso raciocínio para coisas que não vão realmente nos trazer benefício nenhum, que não vai beneficiar outrem, perdendo a oportunidade de nos envolvermos na lei de causa e efeito da forma edificante? Vamos dar um exemplo, né? Agora, com essa pandemia, graças a Deus nós estamos, né, já estamos no momento mais ameno dela. Quantos irmãos usaram a inteligência, usaram o raciocínio, usaram os bons pensamentos para que uma vacina, né, viesse à humanidade? Então, esses irmãos movimentaram a lei, essa lei de causa e efeito, que ela não é só punitiva, muito pelo contrário, né, ela é abrangente no sentido de beneficiar as pessoas, do retorno que o universo traz, né, para aqueles que desejam realmente usar o seu talento, né, multiplicando o seu talento em prol dos outros. E a saúde? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos lidando com essa questão da saúde? Nós estamos cuidando bem da nossa saúde, nós estamos nos alimentando bem, nós estamos dormindo bem, dormindo cedo, nós estamos perdendo tempo com programas de televisão que não vão nos contribuir com absolutamente nada, né? E a nossa alimentação, tá? Uma alimentação bacana, e estamos fazendo os exames, porque Deus também autoriza com que a medicina, né, a ciência, se adiante justamente para nos beneficiar. E o tempo, né? Como é que nós estamos, o que nós estamos fazendo com esse bem maior que nós temos, que é o tempo? Um dos maiores bens. E a gente só vai dar conta disso, meus irmãos, o dia que nós acordarmos e percebermos que nós já estamos mais no mundo físico, que nós já estamos mais no mundo espiritual. Nós tivemos um companheiro aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que ele foi um grandioso trabalhador, trabalhava de forma muito dedicado conosco, ficou com a gente muitos anos, trabalhou, né, publicou livros, defendia uma causa espírita e defendia de uma forma brilhante, era um grande trabalhador. Quando ele desencarnou e chegou no mundo espiritual, algum tempo depois ele passou uma mensagem, na sua mensagem dizendo que lamentava o quanto pouco ele tinha trabalhado. Se ele pudesse, ele teria voltado para trabalhar mais. Quantos testemunhos a gente vê isso? Né? No livro Voltei, do irmão Jacó, uma psicografia do Chico Xavier, Jacó trabalhou 30 anos numa mesa mediúnica. E aí, a gente também, às vezes, fica perguntando, aí ele chega no mundo espiritual, não está com aquela luz toda que achava, né, que deveria estar, ou que merecia estar, e por que ele não cuidou disso durante os 30 anos que ele trabalhou? Será que ele trabalhou de uma forma mecânica, esquecendo, né, de dar nos momentos de reflexão, na vida contemplativa? Eu acho que quem explica também e orienta muito bem isso para nós é o Haroldo Dutra, quando ele diz que é, as, as, quando as interferências, as maiores interferências que servem para nos tirar do nosso roteiro que a gente traça para nós, né, que são as distrações. A gente toma muito cuidado com as distrações. E eu quero acrescentar nessa observação do Haroldo Dutra a questão do automatismo, do mecanismo. Será que nós estamos fazendo, né, do nosso tempo uma forma mecânica, automática? E aí o perigoso, será que nós estamos aqui hoje? Como nós estamos aqui hoje? Hoje, cada um de vocês aí nos seus lares, como nós estamos? Nós estamos tentando mergulhar. Estamos dessa forma mecânica ou nós estamos nos envolvendo para que a mensagem realmente surta em nós, né, um efeito? Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Qual, né, qual é o roteiro que eu estou dividindo bem o meu tempo? Então, essas são as riquezas, né, que Deus dá para cada um de nós. E o saber, a sabedoria, é o conhecimento, né? O conhecimento. Hoje nós estamos, por exemplo, né,
com é, nós estamos, por exemplo, usando o nosso conhecimento ao nosso favor, né? Nós estamos fazendo com que esse conhecimento no dia a dia seja transformado em sabedoria, né? Esse aqui uma reflexão que nós devemos fazer a nós mesmos. E com relação ao dinheiro, né? O dinheiro que é capaz de trazer muitos benefícios para muitas pessoas, o dinheiro que é capaz de transformar situações, né? De levar, por exemplo, a qualidade aos nossos irmãos de caminhada, ou o dinheiro ele está dominando o nosso sentimento, o dinheiro está ditando as regras do nosso bem viver ou mal viver, ou o dinheiro cria, né, condicionalismos para as nossas vidas, né? Então, tudo isso nós precisamos de analisar para nós vermos em qual polaridade nós estamos nos identificando mais, se é com o filho mais novo ou com o filho mais velho, que ambos estão nessa parábola, né, em posição de quê? De merecimento da misericórdia de Deus, segundo o nosso irmão Caibar Chuta. E quando a dor, a fome, as tribulações aparecem, estes se arrependem e voltam-se para Deus, que é o nosso Pai compassivo e eternamente amigo. Cometendo ou não erros, devemos correr para Ele, na estrada da oração sincera, com o coração arrependido e disposto a nos esforçar para não errarmos mais. Ele nos ouvirá e virá ao nosso encontro, porque não há ninguém tão bom quanto Deus, nem há quem nos ame tanto quanto Ele, né? E Jesus nos disse, né, que Deus conhece a cada um de nós. Foi uma afirmativa do Mestre. Conhece intimamente a cada um de nós. Conhece de forma abrangente e sabe o momento do nosso despertar. Quando Jesus, conversando com seus amados, fala sobre, traz essa informação preciosa para nós, é que ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha, que todo mundo já sabe, né? Então, quando Deus afirma que conhece cada um de nós e que sabe o momento do nosso despertar, ele nos pede, sinceramente, para que nós não façamos os julgamentos, né, preconceituosos e apressados acerca das escolhas alheias. Que nós façamos o auto-julgamento para que nós possamos realmente, né, olharmos para dentro de nós e nos conhecer, e passarmos a nos conhecer profundamente, né, para nós podermos trabalhar, para podermos viver na presença de Deus, pedindo sim, né, o perdão que nós precisamos, pedindo a atenção, né, de Deus para com as nossas faltas, sabendo que Ele sinceramente irá nos compreender como nos compreende, porque sabe o momento em que nós vamos nos levantar. Como diz a parábola dos trabalhadores da vinha. Um levanta às 6 da manhã, o outro levanta às 9, né? Então, cada um tem o seu momento. Jesus nos contou essa parábola justamente para isso. Mas, continuamos aqui a análise do Caibá dentro da parábola do filho pródigo. Mas esta parábola mostra também que as penas eternas do inferno, entre aspas, inventado pelos homens, não existem. As portas do céu jamais se fecham, permanecendo abertas para os pecadores arrependidos. Nesta parábola, Jesus mostrou que Deus está sempre de braços abertos para receber seus filhos arrependidos e dar a eles uma nova chance reencarnatória para que possam renascer e se arrependerem e darem volta por cima daqueles erros cometidos. A oportunidade da reencarnação servirá única e exclusivamente para dar lugar ao arrependimento. Como poderia Deus, para seus filhos cheios de faltas moral, para perdoar, né? Aí entra naquela velha, aquela frase que todos nós já conhecemos, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes, né? E aí o mestre explica que Deus nos perdoa sempre, porque ele nunca se magoa conosco, porque ele sabe, como já dissemos, que cada um de nós teremos um momento
que nós vamos nos levantar até ele, como fez o filho mais novo da parábola do filho pródigo. Nós vamos nos levantar, ou seja, nós vamos cansar de cometer as mesmas faltas, os mesmos erros, e vamos nos acender a Deus. De que forma? Através dos momentos das reencarnações. Né? São as oportunidades que Deus nos dá de arrependimento, de refazimento, de ajuste de contas. Né? É a máxima evangélica. Né? Nós iremos pagar centil por centil, ou seja, nós vamos liquidar o nosso débito com o universo e vamos dar passos mais significativos na nossa evolução espiritual. A lei de Deus é igual para todos, não poderia ser boa para um e má para o mal, porque tanto o que é bom quanto o que é mal estão sob as vistas do Supremo Criador, que faz do mal bom e do bom melhor ainda, pois tudo é criado para glorificar o seu imaculado nome. Deus sabe, né, que nós vamos dar um passo à frente. Né? Deus sabe que nós vamos progredir. Deus sabe que a única fatalidade que existe na nossa história espiritual é que um dia nós iremos, né, progredir, que nós iremos crescer, que nós iremos evoluir. Por isso que ele não se magoa e ele não se ofende com absolutamente nada de nós. Né? Então ele. Que essa moral que o Caibar traz para nós nessa observação dele é fantástica, porque quando ele fala que Deus, né, está presente na vida de todos os espíritos e provando, né, que Deus realmente conhece a todos nós intimamente, é que até os espíritos, entre aspas, mal equivocados, são amados por ele da mesma forma com que nós, ou com que aqueles espíritos muito, mas muito mais evoluídos, em mundos, né, que já estão muito aquém do planeta Terra, o amor de Deus é o mesmo para todos, indistintamente. Né? O pai não quer a morte do filho mau e ingrato, mas sim que ele se converta, né, que abandone o mau caminho e viva. Para finalizar observações do Caibar, ninguém se perde, pois não há culpas irreparáveis. Não basta que abstemos do mal, nem é suficiente que cultivemos uma fé inoperante para fazermos jus às alegrias do céu. É necessário, é condição indispensável para isso que tenhamos desenvolvido em nós o amor. Então, nós ainda vamos conhecer esse amor imortal, né, que Jesus veio vivenciar para nós há 2000 anos. Nós vamos. Né? Quando o mestre disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais, é porque ele sabe que o nosso caminho evolutivo ele é infinito. Né? E Jesus, no Sermão da Montanha, meus irmãos, ele nos passa a receita de bolo, de como ele venceu o mundo e venceu todas as imperfeições deste mundo. Então, a mensagem do filho pródigo, gente, é para nós, que em alguns momentos nos afastamos de Deus. É para nós que em muitos momentos sabemos de cor a sua palavra, o Evangelho de Jesus, mas temos dificuldade de praticá-lo lá no dia a dia. Né? Por isso que os irmãos espirituais, que já se adiantaram a nós no mundo espiritual e caridosamente vêm nos trazer a experiência deles de que a morte realmente não existe e que a continuidade é uma realidade, uma fatalidade na vida da gente, os irmãos nos chamam a atenção da necessidade da reforma íntima. Porque nós só conseguiremos, né, eliminar esse filho novo e esse filho mais velho que existe em nós, ambos afastados da majestade de Deus, se nós promovermos a nossa tão necessária reforma íntima. Porque senão nós vamos viver saindo da presença de Deus e vivendo hoje como se não houvesse amanhã, ou vivendo, né, de uma forma equivocada, vamos dizer assim, no nosso ponto de vista, na presença de Deus, apenas com os estudos, como Caibar disse, não basta nos abstermos do mal,
Nem é suficiente que cultivemos uma fé inoperante para fazermos jus às alegrias do céu. É necessário, é condição indispensável para isso que tenhamos desenvolvido em nós o amor. E esse amor só vai ser desenvolvido em nós se nós lutarmos para nos para permanecermos efetivamente, verdadeiramente na presença de Deus. De que forma? Amando-o acima de tudo. Mas como? Só declarar o amor a Deus nas praças, nas igrejas? Não. Declarando esse amor a Deus através das nossas atitudes, através dos nossos atos, do nosso verbo, né? Mas acima de tudo, através do nosso exemplo. É isso, é essa declaração de amor que Deus deseja de nós, que somos sim os seus filhos muito amados. Esse era o nosso recado de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Desejamos que Jesus ampare e proteja cada um de nós. Estejamos nós onde estivermos.